É o dia da família, às vezes você abre mão de boa parte desse dia para poder estar treinando. Adriano, seja bem-vindo ao Esporte Resenha. Valeu, Gilvan. Obrigado, amigos do Esporte Resenha. É uma honra falar com vocês, um prazer. Espero que seja bastante proveitoso para todos nós, seja um papo bem legal. E pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho de como era o Adriano na infância. O Adriano na infância era um garoto, eu sempre fui baixinho, né? Não cresci muito, pequeno, mas aquele pequeno ousado, brigão. E eu ficava vendo aqueles filmes de karatê na televisão, e aí, pô, tenho que aprender isso porque eu queria bater nos meninos, porque eu geralmente brigava, apesar de ser bravo, né, raçudo, os maiores, se eu não sabia lutar nada, geralmente me dava mais, apanhava mais do que batia. Então, eu queria entrar no karatê para aprender a brigar, para bater em todo mundo. Meu pai já fazia. E aí, quando eu tinha 7 anos, ele me levou para academia. Eu falei, agora essa galerinha aqui da escola vai sofrer na minha mão. E entrando no karatê foi justamente o contrário. Eu fui aprendendo e o professor Dorival Caribé, primeiro campeão brasileiro, era professor meio de meu pai. Meu pai já era bastante graduado, já era monitor e tal, já ajudava nas aulas. E a coisa que ele mais cobrava era isso, a questão da disciplina, de não brigar na escola, que se brigasse. Na época, né, tinha uma Shinai, que era uma vara, tipo um cabo de vassoura, agora de bambu e vazado. Então batia um peteleco na cabeça do menino, na base, mas como era vazado de bambu, fazia um eco, uma zoada que era mais o efeito moral. E todo mundo tinha a maior vergonha de tomar uma... Em público? No meio da academia. Fez uma besteira, você diz o quê? Pô! E não doía, mas o efeito moral que aquilo proporcionava, que era um estalo grande, todo mundo olhava pra você e sabia que você fez alguma bobagem. Então a gente tinha o maior cuidado de andar na linha pro professor não brigar com a gente, aí não deixar fazer exame de faixa, participar dos eventos. Então foi uma coisa que eu entrei pensando em brigar, mas aprendi que era justamente o contrário. Você aprendia uma defesa pessoal, uma arte marcial, uma luta, mas para não utilizar. Mas você chegou a querer voltar para pegar alguém que te bateu? Ou voltou para pegar? Não, foi totalmente pacificador, né? E foi justamente o contrário do que eu imaginava. E hoje, até hoje, algumas pessoas ainda, às vezes tem receio de colocar o filho numa arte marcial, no karatê, ou qualquer outra arte oriental, com medo dessa coisa da briga, e é justamente o contrário. Isso é claro, num lugar que tem uma boa orientação, onde o professor tem uma boa formação, é aprender para não precisar utilizar. E olhando suas redes sociais, né, eu vi que você é muito flamenguista, né, muito apaixonado. É uma paixão pelo Mengão, cara. Pelo Flamengo. Em algum momento assim você pensou em ser jogador ou com o karatê foi amor à primeira vista? Assim, tô com 49 anos, tive o privilégio de pegar ainda Zico, né, jogando no Flamengo. Fora do karatê é o cara que já admira, assim, que é uma referência de atleta, de pessoa, de tudo isso, né? Então eu via Zico jogar, eu ficava brincando na garagem da casa de meus pais, jogando a bola na parede, Zico, não sei o que e tal. Eu tinha esse sonho, cheguei a jogar, deixei de participar uma vez de um campeonato baiano para jogar os Jogos da Primavera, que eram os Jogos Estudantis, né? Que tinha na época, anos 80, pela escola que eu participava. Cheguei a treinar umas 2 vezes no Fluminense de Feira, no Júnior, Juvenil. Mas aí a coisa foi crescendo e a paixão pelo karatê foi aumentando. Porque o futebol é uma coisa no Brasil que é cultural, né? Hoje você pode gostar de qualquer esporte, mas é difícil você ver uma criança, um adolescente que não gosta de futebol. Ele pode ser atleta de karatê, de natação, de judô, basquete, mas de vez em quando ele bate uma bolinha, ele tem aquele time. E aí eu fiquei muito para esse lado do cultural, né? E aí como aquele Flamengo dos anos 80 era uma máquina de jogar futebol, aí foi paixão à primeira vista, flamenguista até morrer. Você chegou a acompanhar aquele Mundial? Rapaz, aquele Mundial tem uma história engraçada. Eu sou nascido em Itabuna, mas nunca morei lá. Como eu era o primeiro filho, eu sou o primogênito de uma família de 3, né? Meus pais moravam em Salvador e não tinha nenhum parente. Então minha mãe, quando estava próxima da luz, foi para Itabuna, que meus avós moravam lá. E eu só nasci lá. Depois voltei para Salvador e com 4 anos vim para Feira e estou até hoje. E aí eu passava muitas férias em Itabuna.
Aí fui pra casa dos meus avós. Meus avós vascaínos, cara, doentes. Aí eu tinha uma tia que morava com eles, que era flamenguista, e outra que era vascaína. E coisa de menino, né? O dia todo passando aquele flash da televisão, Flamengo! E meus avós já estavam. Na hora do jogo, que era no Japão, era meia-noite. Minha tia, que era flamenguista, foi assistir na rua, que ia ter um telão na rua, e não quis me levar, porque era criança, ia pra lá, ia pra farra, não quis levar, e eu fiquei em casa. E menino, bobão, tava lá, Flamengo vai ganhar, ser campeão. Meus avós vascaínos. Cara, eles deixaram eu ficar na televisão até a hora que perfilou e tocou a musiquinha. Vá dormir. Meu avô falou, vá dormir agora, meia-noite, 1h da manhã. Eu amava meus avós, mas eu confesso que nesse dia eu fiquei muito chateado, fiquei irado com eles, perdão a Deus, mas eu fiquei chateado com eles. E eles não deixaram assistir o jogo. E o pior é que a casa antiga de corredor e os quartos em frente ao corredor e no fundo tinha a cozinha. O quarto dele ficava em frente à TV. Aquela TV, quem é mais antigo sabe, puxava o botão, vai tchum, fazia zoada, tinha que aquecer para poder ligar. Aí eu fui dormir, não, vou dar um tempinho, vou esperar meus avós dormir e vou dar um jeito de assistir. Pô, não tinha como, cara. Dei um tempero, tá bom. Quando eu fui lá que fez as zoadinhas, ele, vá dormir agora! Ele foi levantando. Meu avô era bravo, velho. Ele era do carinho, mas quando se zangava, o pau comia. Aí eu fui dormir, cara, e sabe que esse jogo eu vim assistir agora na pandemia com meu filho, eu nunca tinha assistido. Sério? Vim assistir pelo YouTube. Vi as reportagens, vi os gols que fez, sabia de tudo, mas o jogo... assisti o jogo. Aí eu falei, eu peguei Gabriel, que é flamenguista também, livre, espontânea, vontade. E aí a gente foi assistir o jogo juntos, agora já, depois de muito tempo. E quando você, com 20 anos, né, recebe uma matéria sua no jornal, vê uma matéria, qual é esse sentimento, né, que você tem? Rapaz, é de ver que a coisa tá indo para o caminho, né, certo, né? Que aquilo que você vem plantando ali há anos está tendo o resultado que deveria ter, né? Teve essa matéria, depois a gente teve uma matéria numa revista que tinha antes a nível nacional, a Kiai, eu estava com 21 anos, né? De um dos caras que para mim foi um dos maiores karatecas de todos os tempos, Tetsuhiko Asai. Ele era nono dan, veio para o Brasil, para o Campeonato Brasileiro da CBKS, lá no Espírito Santo, em Vila Velha. E depois que a gente se apresentou, a gente ganhou o campeonato, assim, a equipe foi exaltada da maneira como a gente fez. E ele deu uma entrevista na revista Kiai, que era o top do karatê na época, dizendo que no campeonato, o repórter perguntou se ele via alguém que tinha condição de ganhar o Mundial, que seria em 97, na Suíça. Ele disse que viu um trio, uma equipe fazendo, 3 atletas, que ele não sabia, não recordava o nome, mas que tinham tudo para ser campeões mundiais. E isso aí a gente percebeu que era pra gente, né? Era eu, Fábio e o Getúlio. E no ano seguinte a gente conseguiu aí a duras penas, duríssimas penas, fazendo muito sacrifício pela questão financeira, ir para a Suíça e ganhar o Mundial. Ali foi bastante também saber que um cara do nível de Asai tinha reparado na gente um potencial, deu um up assim na preparação da gente para poder ter esse sucesso todo. E agora bora falar do Mundial, né? Como é que foi, né? Primeiro conta pra gente, né? Tudo que envolveu esse Mundial, assim, em questão de dificuldade, em questão do que vocês tiveram que abdicar, como é que vocês conseguiram chegar lá? Conta tudo pra gente aí no Esporte Resenha. Assim, a gente tinha assim, muita vontade, tinha eu e Getúlio que já vinha fazendo equipe juntos já bastante. Getúlio é um ano e meio mais velho que eu, então da faixa etária. O Fábio, ele era mais velho. O Fábio chegou a competir com meu pai, ele começando a carreira e meu pai terminando, né, pro Shodak. E Fábio passou um tempo no Japão e voltou pro Brasil. Quando voltou pro Brasil, aí ficava, pô, Getúlio, rapaz, precisa achar um cara aqui para fazer equipe com a gente, que tem um biotipo parecido e tal. Porque tem uma série de fatores, tamanho, biotipo, a técnica que seja mais ou menos. E como o Fábio tinha treinado também na Academia de Caribé, também era aluno da descendência lá de Dorival Caribé, ele veio pro Japão, a gente, rapaz, vamos aproximar desse cara aí pra gente chamar ele pra treinar. E aí a gente foi lá, aí Fábio, rapaz, eu tô voltando agora pro Brasil, tô me readaptando. Não, pô, bora treinar, você não treinou lá? Não, mas lá eu não consegui treinar o Shotokan, que é a região que eu morava, não tinha Shotokan, então era muito longe. Mas enfim, a gente conseguiu convencer o Fábio. Aí em 95 a gente começou a treinar a equipe. E assim, Fábio mora até hoje, se não me engano, ele mora ainda numa colônia de japoneses ali entre Amélia Rodrigues e Conceição do Jacuípe, né?
e Getúlio mora em Conceição do Jacuípe. Então a gente tinha uma rotina que a gente treinava às 6 horas da manhã, de 6 às 7, porque ele trabalhava com hortaliça, o pessoal da... É tipo uma comunidade que trabalha com isso, oriental, que fornecia na época para os principais mercados aqui de feira. Então ele trazia de manhã, entregava nos mercados e ia para a academia, Getúlio já vinha de carona com ele. Aí a gente treinava às 6 da manhã, depois meio-dia ele vinha trazer a segunda remessa, a gente treinava meio-dia de novo. E à noite eu ia para Conceição do Jacuípe treinar lá com ele. A gente treinava 3 vezes por dia, cerca de 1h30, 2 horas cada treino. Geralmente o treino da noite era mais extenso. Então a gente fazia esses sacrifícios. Na época meu pai, eu morava aqui ainda com eles e ele me ajudava e me emprestava o carro, botava a gasolina que a gente não tinha ainda. Era estudante e tal. E assim foi um sacrifício muito grande que a gente fez. E a gente só conseguiu confirmar essa participação faltando um mês para a competição. A gente treinou, mas treinou no escuro, sem saber se ia. Aí eles conseguiram lá uma ajuda de custo por Amélia Rodrigues, por Conceição do Jacuípe. E assim, a gente foi com pouquíssimo dinheiro, com rifa, com ajuda de família, parente, cada um. Eu lembro que a gente ia e a gente... Suíça, né? Pô, café da manhã, queijo espetacular. Pão era maravilhoso, leite, chocolate. Então a gente no café da manhã a gente enfiava o pé na jaca, comia pra caramba, porque sabia que a grana era curta para o almoço. Nessa estadia de 4, 5 dias lá, acho que a gente almoçou de fato uma vez. Pra você ter uma ideia da dificuldade que foi financeira pra gente. Então a gente fez muita coisa assim, muito sacrifício para competir e graças a Deus deu certo que a gente conseguiu a primeira vez com a equipe do Brasil de Catar, né? Nós somos campeões mundiais de Catar por equipe. A primeira vez que o Brasil tem uma equipe campeã mundial de Catar foi a gente que conseguiu, JK World Açaí Cup. E lá, assim, como vocês conseguiram se adaptar tranquilo? Como é que foi esses 20 dias? Não foi 20 dias, a gente foi... foi 4 dias lá, e mais um viajando, indo e voltando, né? A gente se virava, a gente ficou no hotel onde ficou grande parte da delegação, né? Então no meio tinha alguém que falava inglês e tal, que arranjava. E no restante, baiano, né? Baiano se vira em qualquer lugar, né? Tinha na mímica, em qualquer lugar. Rolou um lance lá na entrada, na imigração, o cara perguntando, a gente sem saber, a gente chegou sozinho, os 3. E aí o Haruaki, né, o Fábio, que é o que a gente chama de Japa na época, ele é brasileiro, mas filho de japonês, ele... Karatê, competition, aí tirou o cartaz do evento e o cara liberou a gente pra entrar. Mas confesso que a comunicação foi bem devagar, fez falta aí o inglês, né? Mas aí já chegando no hotel, já tinha um carro certo para pegar a gente, para levar do aeroporto para o hotel, e no hotel já tinha alguns brasileiros que chegaram mais cedo. Nós fomos os últimos a chegar, quase na véspera da competição, né? Então a gente conseguiu se virar lá, saía sempre em grupo e tal, e ajudava. Eu lembro até na época que a gente tinha um agasalho da seleção, era verde e amarelo. Como estava recente, né, a Copa de 94, a gente saiu no lugar... A cidade que a gente foi, Luzerne, é turística, e chegou um grupo de alemães. Brazilian, futebol, Bebeto, Romário, no, karatê. Yes. A gente se divertia muito, mesmo sem conversar, sem falar, e teve alguns fatos assim bem marcantes, bem legais. E o retorno para a feira, né? Para a Bahia, no modo geral, como é que foi? Já mudou, assim, de certa forma, o olhar para o karatê? Já mudou vocês até dentro do karatê mesmo? Vocês, de certa forma, já chegaram a alcançar outro nível? A gente teve isso, né? Tinha o que era a expectativa e a realidade, né? Sim. Eu consegui me adaptar bem a isso, né? Eu sabia que, por ser esporte amador, a gente não teria muita promoção, divulgação, né? Sim. Realmente, para o feito que a gente tinha conquistado, principalmente para um país que nunca tinha vencido isso naquela modalidade, eu confesso que eu achei que a gente teria um reconhecimento melhor. E alguns até da equipe não conseguiram lidar tão bem com essa falta de reconhecimento, de fato, por aquilo que a gente fez, por todo o sacrifício, treinamento que a gente fez.
Mas, cara, eu, assim, nunca fui muito de vaidade, de querer aparecer, né? Então, pra mim, eu achei que ia ter uma repercussão maior, não teve, mas me dei bem com isso, continuei treinando. Fiquei na perspectiva de voltar para um Mundial e isso demorou bastante, porque assim, eu achava que quando a gente ganhasse, que a gente teria, tipo assim, mais apoio do empresariado, estadual, municipal, federal, e isso realmente não ocorreu. Então alguns desses atletas pararam, que foram junto comigo, pararam de treinar, alguns definitivamente, que foram na época 4 atletas de feira, né? Foi a equipe mais um atleta para fazer a parte de comitê, e esse atleta mesmo parou, e os outros passaram um tempo sem competir, pararam, ficaram meio desiludidos, depois voltaram. Hoje acho que um ainda compete, já no Master, o outro já está na parte mais de direção, de treinamento. E eu fui o único que fiquei até ano passado aí competindo ainda. Porque para o que a gente fez, representando Feira de Santana, representando a Bahia, representando o Brasil, realmente deveria ter um reconhecimento maior, né? E realmente isso não ocorreu. A gente por algum momento achou que teria abriria as portas, mais portas, né, pra gente poder representar. Tanto que eu fiquei de 97 até 2011 para poder voltar a competir internacionalmente. Eu voltei a competir, voltei ao circuito internacional só em 2011. Porque aí também eu fui cuidar de outras coisas e continuei treinando, competindo aqui pelo Brasil, pelo estado. Fui acumulando títulos mesmo, né? Não é uma coisa de arrogância, mas eu treinei para isso e hoje em dia eu tenho 50 medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro, de 96 para cá. Sou atleta do sistema JKS, que tem mais medalhas de ouro em campeonatos brasileiros. E o reconhecimento, eu prefiro aqui dos alunos, eu já perdi essa ideia da sociedade reconhecer e tal. Hoje eu já faço isso mais voltado para mim, sabendo que é o que eu gostava, que eu sou apaixonado, que eu amo fazer e que aquela coisa que eu fiz e que eu tinha que fazer e que eu gostava de fazer, isso já me basta. Já passou essa fase de querer muito glamour, né? E fazendo até um comparativo, como é que o paralelo que você faz com o Karatê aqui em Feira, naquela época e hoje? Você acha que tem muita diferença? Olha, Feira de Santana sempre foi um celeiro de grandes atletas. O Karatê, diferente de futebol e outras modalidades, ele é muito dividido. É como se tivessem várias CBFs, várias FIFAs para o Karatê, né? Mas seja lá qual for o segmento, qual for a entidade, a gente tem grandes karatecas aqui em Feira. Então é uma cidade que tem uma tradição nessa arte marcial. Hoje o que é que acontece? Com as redes sociais, esse fenômeno das redes sociais, acaba sendo mais divulgado porque cada um faz sua divulgação e tem aquele seu nicho de público, né? Então isso ajudou bastante a difundir mais o karatê dentro da cidade, as pessoas saberem quais são as melhores academias, quais são os melhores atletas em destaque. Mas assim, por exemplo, o último mundial, né, da JKS foi 2019 na Irlanda. Feira de Santana foi a cidade no Brasil que teve mais atletas na seleção brasileira. Aqui a academia nossa, né, Aztecas, foi a academia com maior quantidade de atletas. A Bahia foi quase metade da seleção, não, metade não, foi mais um pouquinho, foram 44 atletas brasileiros, 23 da Bahia, 21 da Aztecas, 22 de Feira de Santana, em 2019. E não é questão só de número, a gente foi e a gente teve aqui 3 equipes que ganharam medalha de ouro. A equipe 9 e 10 anos, que meu filho, o Dac Gabriel, fazia parte, ganhou kata e comitê, foi medalha de ouro. A equipe dos trigêmeos, muita gente hoje conhece os trigêmeos, e aí vai também para essa questão das redes sociais. Eles foram campeões mundiais também de kata, na categoria deles. Tivemos vários atletas vice-campeões mundiais, terceiro lugares. Lara Beatriz, uma garota que tem um talento enorme, foi vice-campeã mundial individual, vice-campeã de kata por equipe, terceiro lugar de Koten kata. Então assim, e entre vários outros, que a gente fala de um, às vezes esquece do outro. Professor, o senhor esqueceu de mim. Então, para evitar esquecer alguém, né? Mas assim, a gente trouxe diversas medalhas desse campeonato. Se o Adriano fosse personagem de um filme, qual seria? Eu acho que seria o Rocky Balboa, viu?
assim pra luta, pra poder fazer o que gosta, pra mostrar o valor. Acho que esse lado do Rock Balboa, né, de se empenhar, de fazer muito com às vezes pouco, eu acho que essa parte identifica um pouco com o Rock. Se fosse um jogador, tirando o Zico. Eu queria ser Zico, cara, na moral. Sou fã do Zico. O Zico pra mim é top, até pelo que ele faz dentro e fora de campo. Aí hoje eu acho que não teria. Podia ser o Messi, porque é bom, é craque, é famoso. É tão craque mas quanto o Zico. tão craque quanto. Tem gente que acha que é mais e tal, mas aí vai gosto de cada um. Mas Zico seria o cara mesmo. E a família, o que representa assim pro Adriano? Rapaz, família é tudo, cara. Família, tanto a família que Deus me abençoou em colocar, meus pais, seu Odak, Dona Gal, né? Sem eles, sem a educação, a base deles, sem os irmãos, André, o outro Odak, né? A gente chama de boy aqui, porque tinha muito Odak, era boy. Então, sem eles eu não teria chegado aonde eu cheguei. E depois a família que eu formei agora, né? Sou casado com Maria Esther, já tenho um bom tempo juntos, tenho o Odak Gabriel, que é o caçula. Tenho uma filha também, a Adriana, do primeiro casamento, que muito me orgulha também. O Gabriel está seguindo os caminhos, passou para a faixa preta. A Adriana voltou a treinar depois de muito tempo. A gente conseguiu fazer uma coisa legal ano passado que me emocionou bastante. Foi um dos momentos marcantes aí da minha carreira como atleta, que a gente conseguiu fazer a equipe família. E eu ia chegar, mas aí você já pode... A JKS internacional, ela instituiu uma competição de famílias, né? Antes era permitido que fossem 3 irmãos para fazer. Cada equipe são 3 pessoas, né? Para quem não conhece, fazendo uma determinada série de movimentos, tem que fazer de forma sincronizada, correta, com força, finalização, explosão muscular e tal, velocidade. E depois o regulamento foi aperfeiçoado para que tivesse uma geração diferente. Então pode ser filho com pai, pode ser filho, pai, avô, ou filha, mãe, né? E quando a gente foi no Japão em 2013, a gente viu isso lá, era de emocionar, ver um senhorzinho de 80 e tantos anos, com um filho de 60 e poucos e o neto de 40, 30. E aí eu sempre tive aquela vontade, mas como minha filha tinha parado de treinar e tal, eu já tinha perdido um pouquinho a esperança. E a classificatória para o brasileiro, no Baiano, a academia não teve catar família. E aí indo para o brasileiro, minha filha voltou a treinar e tal. E eu nem deixei bem à vontade, nem sequer propus. O meu caçula que falou, meu pai, vamos ver com a Adriana, a equipe que ganhou o Baiano não vai poder ir. O pessoal não vai, vamos ver se a gente junta aí para eu, você, Adriana. Rapaz, Adriana, não sei se vai querer ir, tá voltando a treinar agora e tal. Aí surpreendentemente ela topou e a gente fez. A Adriana, no passado, quando era garotinha, foi campeã brasileira, tal, tinha um talento enorme, mas resolveu trilhar outros caminhos, né? Hoje é formada, é arquiteta. E aí ela voltou a treinar e a gente fez e a gente conseguiu ganhar, cara. E assim, antes de ganhar, eu já competi, eu sou o cara que mais tem título de catar equipe no Brasil, né? Desde 96, a equipe da gente ganhou 20 e tantas vezes o campeonato. Mas assim, eu nunca senti a emoção que eu senti em estar fazendo ali com os meus filhos. Então, antes de saber quem ganhou, quem perdeu, quando acabou, que fez a apresentação, a gente saiu, cara, eu não me contive, me acabei em lágrimas, em choro e abraçava os meninos. E foi uma emoção enorme. Aí depois acabou que o tarde ganhou, massa, mas a emoção de ter feito com eles. Na época eu estava com 48, meu filho 14 e a Adriana 26, uma diferença grande de idade. E da gente estar fazendo junto, estar vivendo aquele momento, uma coisa que eu sempre gostei de vivenciar, minha vida toda ali fazendo aquilo. E de repente fazer com eles é uma coisa que eu não imaginava e foi uma emoção que indescritível. Só sentindo mesmo para poder descrever o que de fato foi aquilo. Emocionante. Muito legal. Esporte Resenha sensacional, viu? Quero te agradecer por ter aceitado, né? Participar, contar um pouco de sua história. Difundir ainda mais, né, a sua história com o Karatê aqui em Feira, né? Mostrar que a gente tem realmente histórias, talentos aqui em Feira, né? Te agradecer e desejar todo sucesso. Eu que agradeço, né? Tá podendo compartilhar um pouquinho da minha vivência no Karatê. Feira de Santana, eu não sou feirense de nascimento, mas me considero feirense de coração.
Foi a cidade onde eu conheci o karatê, tive a sorte de vir para cá, treinar com o primeiro campeão brasileiro. Minha família está treinando junto, então só gratidão e obrigado por esse momento aqui bem legal. O Esporte Resenha dessa semana vai ficando por aqui. A gente tem um encontro marcado na próxima semana. Valeu!